Muito bem, eu estou muito feliz de estar com os irmãos e muito feliz de poder compartilhar a palavra de Deus, algo que sempre me reabastece. Eu quero convidar você a um texto extremamente conhecido da palavra de Deus, mas que surpreendentemente falou ao meu coração e quero que fale ao seu também, o texto de Lucas capítulo 18. Nós vamos ler do verso 18 ao verso 25, eu peço a você que mantenha a sua Bíblia aberta. Lucas capítulo 18, Evangelho de Lucas, do verso 18 ao verso 25. É o texto que nós vamos partilhar nessa manhã. Você já deve ter ouvido falar desse texto como o texto do jovem rico. A história do jovem rico. Lucas não fala de jovem, fala de homem rico. São 3 narrativas em Mateus 19, Marcos 10 e Lucas 18. E eu escolhi a narrativa de Lucas 18 para compartilhar com os irmãos. Eu espero que esse calor não traga a você muito sono, uma vez que está bem abafado, né? E vamos aí enfrentar esse tempo juntos. Lucas capítulo 18, do verso 18 ao verso 25 apenas. Certo homem importante lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Amém. Como já oramos, que o Senhor fale ao nosso coração e nos motive a amá-lo ainda mais. Até onde chega a nossa consciência ou a consciência das pessoas a respeito da vontade de Deus? Até onde nós sabemos o que Deus quer de nós? Até onde nós sabemos o que Deus espera de nós? Até onde as pessoas comuns, qualquer pessoa, inclusive nós mesmos, sabemos naturalmente que isso é a vontade de Deus, isso não é a vontade de Deus. Isso está certo aos olhos de Deus, isso está errado aos olhos de Deus. Até que ponto chega essa consciência? O apóstolo Paulo nos ajuda a responder essa pergunta, dizendo assim, olha bem o que o Paulo disse. De fato, quando aqueles que não são judeus e que, portanto, não têm a lei, praticam naturalmente o que ela ordena, essas pessoas tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. O apóstolo Paulo, então, está dizendo que os nossos pensamentos, os pensamentos de qualquer pessoa e a sua própria consciência, servem para eles como uma espécie de lei espiritual e que eles sabem que isso é da vontade de Deus e que aquilo não é da vontade de Deus pelo próprio uso da razão e da sua consciência. Isso é muito interessante, meus irmãos. Então a gente pode afirmar que o problema da humanidade não é necessariamente, e o Francisco ainda há pouco orou, conhecer o certo e o errado.
uma vez que a consciência e os pensamentos que temos nos ajudam a esclarecer o certo e o errado. No entanto, só a nossa consciência e os nossos pensamentos não são capazes de esclarecer a verdade sobre quem nós somos, ou sobre o que é que nós estamos vivendo. Por isso, Deus nos deixou sua palavra. E Hebreus vai dizer assim, a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela é mais afiada do que qualquer espada de duas faces, que corta pelos dois lados. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, as juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. O autor de Hebreus está dizendo que a palavra de Deus é esse instrumento de revelação a respeito de quem nós somos. Tiago vai dizer que a palavra de Deus é como um espelho que revela quem nós somos. Nós olhamos no espelho e vemos a nossa imagem refletida ali, como nós somos de fato. E às vezes nós olhamos a nossa imagem e nos esquecemos dela no dia seguinte, mas às vezes olhamos a nossa própria imagem e dizemos assim, Senhor, eu preciso mudar isso. Olha como eu estou feio. Olha como o meu cabelo está desarrumado. Nem sei como está o meu. Olha como o meu caráter está desajustado. Olha como o meu coração está pegado a coisas que não deveria. É isso. Isso a nossa consciência e os nossos pensamentos não é capaz de fazer. Só a palavra de Deus é capaz de nos revelar as profundezas do nosso próprio ser, da nossa própria vida, da nossa própria alma, do nosso próprio coração. Então eu queria alertar você do perigo de você se expor à palavra de Deus. É uma grande exposição. Nós oramos constantemente e isso acaba se tornando quase que um jargão. Assim, Senhor, fala conosco. Senhor, agora nós queremos ouvir a Tua voz. Senhor, nós queremos ser transformados, tocados e transformados pela Sua palavra. É isso mesmo. Cuidado. Tenha certeza do que você está pedindo. Porque a palavra de Deus tem esse poder. Esse poder de discernir você. E em discernindo você, convidar você a uma mudança de atitude, a uma mudança de coração, a uma mudança de vida. E por que nós precisamos conhecer a verdade a nosso respeito? Segundo Jesus, assim que nós conhecêssemos a verdade, nós seríamos libertos. Assim que nós soubéssemos a verdade a respeito de nós mesmos, assim que nós nos deparássemos com a verdade do quanto Deus nos ama, nós encontraríamos liberdade. Conhecereis a verdade os libertará. E Jesus ainda respondeu aos religiosos do seu tempo, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai ou ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Logo, conhecer a verdade é conhecer mais a Cristo. E é exatamente isso que esse homem rico quis. O texto diz que certo homem importante lhe perguntou. Uma pessoa importante chega para Jesus e vai conversar com Jesus. Sabe, meus irmãos, eu queria fazer uma pausazinha aqui e pedir para você, por um instante, imaginar Jesus passando por aqui. E se você estivesse vendo Jesus, e eu puxasse uma cadeira para você, uma cadeira para o mestre, e o mestre se sentasse aqui ao seu lado, e você ali, o mestre aqui, eu queria te perguntar o que é que você perguntaria para o mestre. Que pergunta você quer fazer a Jesus?
Talvez alguns já soubessem logo essa resposta, né? Tipo assim, Jesus, como é que eu faço para andar sobre as águas? Sabe? Essas perguntas são bobas, né? Mas talvez você vai ter que sondar um pouco seu coração para fazer a pergunta certa ou a pergunta importante para o mestre. Eu quero convidar você a mergulharmos nessa pequena história à procura de uma resposta para as nossas certezas, não para as nossas dúvidas. Irmãos, eu daqui a pouco vou falar mais sobre isso, mas me parece que a maior parte das pessoas sabe exatamente o que Deus espera delas, o que Deus quer delas. Vocês concordam comigo? Eu estou frequentando a Cristolândia toda semana e tem um grupo lá de 20 e poucos irmãos que saíram das ruas e agora estão no processo de restauração, de recuperação. E raramente eu cito alguma palavra bíblica, cito alguma história da Bíblia e eles fazem aquela cara do que o pastor está falando. E é impressionante, eles citam termos teológicos, alguns já frequentaram seminários, a maioria conhece o Evangelho, a maioria cita a Bíblia para mim. O que eu quero dizer para os irmãos é, saber o que Deus quer de nós é o primeiro passo para nos aproximarmos dele. Mas não nos basta saber o que Deus quer. Faça isso, faça aquilo outro. Nós já sabemos o que Deus quer. A pergunta que precisa ser respondida é: como é que eu faço o que eu já sei que eu tenho que fazer? E durante muitos anos, bom, eu vou falar disso daqui a pouco, mas durante muitos anos eu não ajudei as pessoas a descobrirem como fazer o que elas já sabiam que tinham que fazer. Está confuso, irmãos? Não? Deu para entender? Eu vou tentar resumir numa frase prática, tá bom? Se eu ficar aqui nos próximos 40 minutos, só dizendo para você o que você tem que fazer, eu não te ajudo em nada. Porque muito provavelmente você já sabe o que você tem que fazer. Se eu quero cooperar com você, eu preciso ajudar você a saber o que fazer com aquilo que você já sabe que você tem que fazer. Pastor, como eu faço aquilo que eu já sei que eu tenho que fazer? Porque eu já sei que eu estou errado. Eu só não sei sair dessa situação, eu só não sei sair desse estado de coisas e mudar essa realidade. Mas isso eu já sei. A minha culpa é recorrente. Tudo bem até aqui? Amém. Vamos então juntos encontrar essa resposta. Verso 18 e 19. Certo homem importante, veja que só Lucas dá esse destaque, homem importante, homem de alta posição, perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E aí então Jesus responde: por que você me chama bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Jesus está dizendo assim: se vamos conversar sobre vida eterna, vamos começar pelo começo. E o começo é: ninguém é bom o suficiente para herdar a vida do reino de Deus. Então, não me chame de bom. Não pense que atos de bondade vão levar você para perto de Deus, porque não vão. Não há um justo sequer. Então, se você está me perguntando sobre a vida eterna, comece pela seguinte questão: todos pecaram e estão destituídos
da presença e da glória de Deus. Não existe pessoa boa e não existe bondade que leve você a Deus. Uma das outras narrativas diz assim: Mestre, o que de bom devo fazer para herdar a vida eterna? Que é a mesma coisa. Não, se vamos falar de vida eterna, vamos começar pelo começo. Nenhum de nós pode conquistar essa vida. Ela nos será dada pela graça de Deus, porque nenhum de nós poderá adquiri-la pelos seus atos de justiça. Amém? Amém. Na concepção judaica, meus irmãos, esse homem estava perguntando assim: Jesus, ô bom mestre, o que eu faço para ter abundância, saúde, prosperidade? Porque na lei de Moisés dizia o seguinte, que teria vida eterna, teria vida perene, teria vida abundante aquele que cumprisse a lei. Então, na cabeça daquele homem, ele sabia como é que eu cumpro a lei para mim poder ter a vida eterna, porque essa foi a promessa: faça a coisa certa, então receba o prêmio de fazer a coisa certa. Bom, a pressuposição e a pergunta desse homem estavam equivocadas, e veja se a sua pressuposição, se a nossa pressuposição também não está errada. Primeiro, ele estava pressupondo que para alcançar a vida eterna você tem que fazer coisas boas. E isso não é possível, não é verdade. E o segundo equívoco dele é a sua pergunta: o que fazer para ganhar a vida eterna? Não seria melhor ele perguntar de uma outra forma para Jesus? Será que essa é a melhor forma de saber como é que eu chego à vida? O que eu faço ou deixo de fazer? Eu vou responder essa pergunta daqui a pouquinho. Bom, o Lucas nos ajuda a conhecer um pouco mais desse homem e diz que ele era um homem importante. E na narrativa que acabamos de ler, fala que Jesus fala como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Então a gente sabe que esse homem era um homem rico. O que isso diz para nós? O que esse adjetivo dado por Lucas revela a respeito dessa pessoa? Primeiro, revela que era uma pessoa importante porque desfrutava de uma posição social que lhe dava credibilidade. De fato, meus irmãos, ninguém de nós pode negar que as riquezas nos dão um senso pessoal e um senso social de maior valor. Pessoas que possuem dinheiro, naturalmente, se sentem mais valorizadas. E nós também as valorizamos mais. É natural que seja assim. Às vezes até a nossa própria roupa já diz muita coisa a nosso respeito. E se você vai a um lugar com uma roupa X, você é tratado de uma forma. Se você vai ao mesmo lugar com uma roupa Y, você é tratado de uma forma totalmente diferente. Se você estaciona o carro X, você é tratado de uma forma. Se você estaciona o carro Y, você é tratado de uma outra forma. A segunda coisa que nos diz é que a riqueza não para por aí. A riqueza se propõe a ser um caminho de vida eterna, ou um caminho de vida. Jesus disse assim em Lucas 12, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a sua alma, e o que tens preparado, para quem será? Veja que interessante. O dilema desse homem era lidar com as suas riquezas de modo que elas não interferissem no acesso à vida eterna. Porque as riquezas são uma proposta de vida eterna. Para que eu preciso de Jesus se eu posso adquirir dinheiro e eu posso ter bênçãos, ter carros, ter fama, ter conforto, trocar de mulher, trocar de emprego, de empresa, comprar? Eu posso me cercar de bens e dizer para mim mesmo: alma, o que você quer que eu te dou? Eu compro para você. Alguns dizem que felicidade, o dinheiro não traz felicidade, compra. Manda buscar. O dilema daquele homem era esse.
Ele precisava lidar com a riqueza, de modo que ela não o impedisse de chegar até a vida eterna. Isso é muito interessante. Jesus definiu vida eterna da seguinte forma. Vamos definir vida eterna. Segundo Jesus, a vida eterna é esta: que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. A vida eterna é essa: conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e conhecer Jesus como o Filho enviado de Deus, o Deus Emanuel, Deus conosco. Isso é vida eterna. Vida eterna se resume nessa relação íntima com Deus, nesse conhecer Deus e conhecer Jesus, seu Filho. Isso é vida eterna para Jesus. E eu acho que ele, como sempre, tem razão. A vida eterna não tem a ver apenas com essa vida perene, uma vida para sempre. A vida eterna é a qualidade de vida que se manifesta no nosso ser, na nossa vida, na medida que nós conhecemos a Jesus, conhecemos a Deus, e essa intimidade vai nos dando vida, e a gente vai aprendendo a viver, e vai desfrutando a vida, e vai conhecendo a vida, e na medida que eu conheço Jesus e conheço a Deus, essa vida de Deus vai sendo infundida em mim. Talvez a expressão de Jesus à mulher samaritana seja a melhor delas. Se você soubesse com quem você está falando, mulher, eu te daria uma água da vida, e você beberia essa água, e rios de água-vida fluiriam de dentro de você e iam jorrar até a eternidade. Eu saciaria sua sede de existência para sempre. Vamos seguir, verso 20 e 21. Você conhece os mandamentos? 2 pontos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E aí o homem rico responde: a tudo isso tenho obedecido, desde a adolescência, disse ele. Jesus está perguntando assim: você conhece o caminho para a vida eterna? Ah, sim, conheço. Eu sei exatamente quais são os mandamentos. Aliás, a lista de mandamentos de Jesus não inclui amar a Deus sobre todas as coisas, amar o seu próximo como a si mesmo. Tudo bem, ele parou aqui. Não era essa a conversa. Eu estranhei, mas tudo bem, Jesus não tocou nesse assunto agora. Não, eu conheço sim, conheço bem. Inclusive, desde que eu era adolescente, eu faço tudo isso direitinho. Eu vivo esses mandamentos, eu obedeço esses mandamentos. Aí Jesus podia parar aqui, meus irmãos, e dizer assim: então, por que você está me perguntando como ganhar a vida eterna, se você já sabe o que fazer para ganhar a vida eterna? E aí, no que esse homem responderia assim: é que eu desconfio que saber não é suficiente. Eu preciso saber como é que eu faço para viver isso. Porque saber eu já sei. E eu desconfio, Jesus, que tem alguma coisa na minha vida que me impede de viver isso. É por isso que eu estou conversando com o Senhor. É por isso que eu estou te fazendo essa pergunta. O verso 22 e 23. Ao ouvir isso, disse Jesus:
Ah, falta uma coisa para você. Eu não sei você, mas se Jesus respirasse assim, ah, falta uma coisa para você, Clebson. Eu acho que eu falo, dá licença que eu preciso ir no banheiro, eu preciso... Ah, Rossini, para você tem uma coisa. Não, você... Ah, Adair. Não, tudo bem. Boa pergunta. Mas tem uma coisa com você. Se Jesus olhasse nos seus olhos assim, sabe? Aquele olhar de pum, parou lá dentro do coração. Eu acho que eu não sei, eu tenho medo disso. Eu digo isso porque eu me expus muito a esse texto antes de tentar compartilhar com os irmãos o texto. Tem uma coisa assim com você que eu preciso conversar. Aí Jesus diz o que é para aquele homem. Falta uma coisa para você. Venda tudo o que você possui, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. A minha pergunta é, qual a sua dificuldade? Você sabe qual é? Qual é o seu... Falta alguma coisa? Ah, é sexo? É sexualidade? É o dinheiro? É os relacionamentos? É a sua ganância? É a sua inveja? É a sua indiferença? É o seu orgulho? É a sua mentira? A sua cobiça? A sua idolatria? Pastor, como assim idolatria? É, idolatria. Talvez Jesus parasse e falasse, sim, para você tem um problema. Vai e se desapega dos seus ídolos. Mas, Senhor, eu não tenho nenhum em casa. Tem. Aliás, eles estão na sua casa. Seus filhos são seus ídolos. Seu marido é seu ídolo. Sua mulher é seu ídolo. Seu problema é violência? Seu problema é preguiça? Já pensou se fosse preguiça? Falta ainda uma coisa. Vai, tira a carteira de trabalho e vai procurar emprego, amigão. Oi, Jesus, mas isso tá difícil, você sabe o mercado. Você não... Qual é o seu falta alguma coisa? Ira, prepotência, inconstância, vícios ou indiferença. Eu acho que aqui, nessa conversa entre nós e Jesus, certamente ele apontaria para alguma coisa em nós. Responda-me sinceramente, você acredita que aquele homem rico não sabia mesmo o que deveria fazer para herdar a vida eterna? O que você acha? Vamos parar a história aqui. Você acredita mesmo que ele não tinha nem ideia do que estava acontecendo com ele? Eu, pessoalmente, acredito que sim, ele sabia. O que ele não sabia e que nós também não sabemos é como fazemos para vencer a nossa dificuldade e então desfrutar a vida eterna. A pergunta mais importante não é o que fazer,
mas sim como fazer o que eu já sei que tenho que fazer. Entende isso? Como eu faço para fazer aquilo que eu tenho que fazer? Jesus, o Lucas já percebeu que eu sou rico. O Senhor já percebeu que eu sou rico. Os meus servos estão aqui do lado, o meu carro ficou ali do lado, olha para mim, olha para minha roupa. Você sabe que eu tenho grana e que a grana não é fácil de lidar com grana, Jesus. O Senhor tem razão. O dinheiro é um problema para mim. Ou a falta dele é um problema para mim. Mas o que eu quero saber, Senhor Jesus, como é que eu faço o que eu já sei que eu tenho que fazer? Lamentavelmente, meus irmãos, eu investi muitos anos da minha vida, desses 15 anos de pastorais aí, se não mais, né? Insistindo em dizer para as pessoas o que elas precisavam saber e não ensinando elas a fazer o que elas precisavam fazer. Sabe qual é o problema? Sabe o que gera isso daqui? Quanto mais você sabe o que você tem que fazer, mas não sabe como você faz o que você tem que fazer, mais culpado você se sente. Mais frustrado você se sente. Porque Deus só te diz o quê? O que está errado em você? Mas será que é como se você chamasse seu filho e dissesse assim, você está errado, isso não é assim, é assim, 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 por que você não fez isso, você não fez aquilo, você sabe que eu já disse isso. E seu filho, tá, pai, tudo bem, mas como é que eu mudo? Não, isso é problema seu, se vire e mude. Será que nós não daríamos o outro passo, indicar o erro e mostrar como se livrar do erro? Lógico que nós faríamos isso. Ok, pastor, o senhor problematizou, o senhor me disse o meu pecado, o senhor fez essa lista aí, eu já entendi, Deus já falou comigo, eu já estou sabendo onde é que a minha capivara foi descoberta. Mas e agora, o que eu faço com isso? E aí que eu acho que Jesus brilha, meus irmãos, e brilhou para mim. A resposta de Jesus foi essa. Jesus olhou para ele e o amou. Esse ele o amou está lá em Marcos 10, 21. E é muito interessante isso. O Lucas não percebeu que o homem era rico, mas não percebeu o olhar de amor de Jesus. O Mateus e o Marcos notaram que, pelo menos o Marcos notou que Jesus olhou para aquele homem não com olhos de acusação, assim. Jesus olhou para aquele homem que amava o dinheiro com olhos de amor. E aqui começa a fazer toda a diferença a resposta de Jesus. Os irmãos concordam comigo que indicar pecados é uma coisa simples de fazer? E fácil de fazer? Indicar pecados é simples. Se eu aumentar a lista de pecados ali, em algum momento você vai se enquadrar nela. E dizer, e insistir, e provar para você que você é um pecador, não é nada difícil. A questão não é isso. A questão é com que coração eu indico o seu pecado. Com que intenção eu digo para você, você está pecando, você está errado. Olhe para você, veja o seu erro, veja o seu pecado. Jesus olha para aquele homem e o ama. Isso começa a fazer toda a diferença. E mesmo que você não sinta o meu amor por você, meu amor, eu que estou falando, eu quero muito que você olhe
para os olhos de Jesus e sinta o amor dele por você. A resposta que Jesus ofereceu àquele homem tem 3 implicações, meus irmãos. Por favor, não perca a sua atenção com os passarinhos internos aqui. Esses passarinhos barulhentos. Vamos ver essas 3 implicações rapidinho? A primeira implicação é a seguinte. Olha a resposta de Jesus. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Enfrente a sua dificuldade. Vá à venda tudo que você tem. Você quer saber como vencer esse impedimento à vida do reino de Deus? Você quer saber como se livrar disso que te prende a desfrutar desse conhecimento, experiência com Jesus? Então, primeiro, enfrente os seus demônios. Enfrente seu problema. Dê nome a ele. Chama ele pelo nome. Isso é mentira, filho. Para de chamar isso de interpretação, porque é mentira. Isso é inveja que você está tendo. Isso é ciúmes. Isso é maledicência. Isso é culpa. Isso é ira. Isso é medo. Isso é inconstância. Tudo bem? Então, Jesus está te convidando e me convidando a enfrentar a nossa dificuldade. E outra coisa, por favor, não pense que você pode compensar o seu erro com outros acertos, porque a gente é mestre nisso. A gente é mestre nisso. Eu sei que nisso aqui eu estou falhando. Ah, mas então eu vou fazer outras coisas, eu sou um bom marido, eu sou um bom trabalhador, um bom empresário. Eu uso as minhas bondades para compensar a minha maldade. Não, isso não vai funcionar. Até porque nenhuma das suas bondades vale nada nessa conversa. Lembra? Pressuposição errada. Segunda implicação da resposta de Jesus. Te interessa os tesouros do céu? De verdade? O que Jesus respondeu para o homem? Vá, vende tudo que você tem, dá aos pobres, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Ah, eu quero te fazer essa pergunta. Eu me fiz essa pergunta. Te interessa tesouros no céu? Porque se não te interessa tesouros no céu, para que é que eu vou vender minhas coisas? Vou vender os meus bagulho para quê? Se você pretende continuar vivendo na dimensão dessa vida, se você pretende continuar vivendo na dimensão das coisas terrenas, se você acha que você pode encontrar vida aqui pelos seus próprios méritos, pelos seus próprios caminhos, tudo bem. Então essa conversa não é com Jesus. Fica aí. O que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, se você se livrar dessas coisas, você começa a acumular e a desfrutar de tesouros, de riquezas, de valores que não são encontrados nos caminhos da existência humana. Não são. É isso que ele está dizendo. Então, eu vou voltar a perguntar. Esse papo de tesouros no céu, te interessa essa conversa? Porque tem muita gente que não se interessa mais por isso, meus irmãos.
esse homem rico estava interessado nessa conversa. A terceira implicação da resposta de Jesus é essa aqui. Abrace o Filho de Deus e o siga. Está escrito aí. Ó, falta ainda uma coisa. Venda tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois abrace o Filho de Deus e ande com ele. Como eu posso superar a minha fraqueza e o meu pecado? Abrace o Filho de Deus. Priorize o Filho de Deus, o reino de Deus. E como é que isso acontece? Como é que eu abraço o Filho de Deus? Como é que eu dou um abraço nele, ando com ele? É interessante isso, né? Eu queria imaginar com os irmãos por um instante a seguinte cena. Digamos que vamos parar no que Jesus disse, ok? Ó, vá, vende tudo que você tem, pega o dinheiro, dê aos pobres, você vai juntar tesouros dos céus e depois venha me seguir. Digamos que aquele homem rico dissesse assim, firmeza, fechou. Fechou. Vou vender, tipo Zaqueu. Vou vender tudo, vende as minhas ações, meus carros, minha casa. Vendi tudo, está aqui o dinheiro. Cadê os pobres? Está aqui os pobres, tô. Dei tudo para os pobres. E agora, Jesus, o que acontece comigo? Já cheguei lá? Eu não estou sentindo nada, eu só estou sentindo fome, porque agora antes eu comia melhor, agora estou comendo pior. Estou com dor nas pernas, porque antes eu andava de carro, agora ando a pé. Os irmãos acham que, digamos que ele tivesse topado a proposta de Jesus. Ele não topou, a gente sabe que não topou, tá certo? Mas digamos que ele tivesse topado. Os irmãos acham mesmo que vender os bens, dar aos pobres, resolveria os problemas da vida daquele homem assim? Não resolveria, sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo vai dizer assim, ainda que eu vendesse todos os meus bens e desse o meu corpo para ser queimado, se eu não descobrisse aonde está o amor, nisso que eu estou fazendo, isso não teria sentido nenhum. Jesus não está dizendo para ele assim, ó, vá, para de ser rico, cara. Rico vai para o inferno. Sabe qual é o seu problema? É que você é rico. O dinheiro que você tem está levando você para o inferno. Não. Aonde foi que Jesus pegou? No amor que ele tinha pelo dinheiro. Não era no dinheiro. Se ele fosse um rico desapegado, Jesus diria assim, rapaz, chega aí, tá tranquilo, seja bem-vindo. Inclusive, eu estou precisando de umas ofertas aí, que precisa comprar um bagulho de dente, precisa dar para os missionários aí, seja bem-vindo com a sua riqueza e tudo mais. Sua riqueza, inclusive, pode ser útil ao reino de Deus. Eu não acho que a coisa teria mudado instantaneamente, meus irmãos. Então, eu quero me propor aí nos 10 minutinhos que me sobram a dizer para você como é que esse abraço no Filho de Deus e esse seguir Jesus nos leva gradativamente a vencer o nosso pecado ou a fazer aquilo que a gente sabe que tem que fazer. Veja só, abraçar o Filho de Deus vai levar você a viver sobre outros valores, outros imperativos, outros propósitos, e isso vai fazer toda a diferença. Depois que você abraça Jesus e começa a andar com Jesus, porque a história com Jesus não é assim de culto em culto. Não, ela é de passo em passo.
Ela é de momento em momento, de oração em oração, de rotina. A história, o abraço com Jesus não se dá numa experiência espiritual no domingo de manhã, assim, na memorial. A experiência com Jesus é uma coisa que toma a sua rotina. Você começa, de repente, a falar assim, não, isso aqui não... Jesus não tomaria isso. Jesus não iria nesse lugar. Jesus não faria isso. Jesus não gostaria disso. Jesus não abraçaria isso. Ah, isso aqui Jesus abraçaria. Isso aqui é prioridade para Jesus, vai ser prioridade para mim. Você começa a viver debaixo de outros imperativos, de outros valores. Tudo bem? E isso é gradativo. Como é que esse abraçar o Filho de Deus e o seguir, acontece? A gente gradativamente começa a andar na luz e, na verdade, porque agora não temos mais pesos, não temos mais culpas, não temos mais máscaras, a nossa consciência e as nossas intenções estão sendo purificadas e eu vou viver na melhor condição que um ser humano é possível viver. Quando eu abraço Jesus, os meus pecados são depositados sobre ele. Esse homem diria assim, Senhor Jesus, o Senhor tem razão. As minhas riquezas têm me afastado de ti. E Jesus diz assim, tá bom, meu filho. Levanta e anda. Vai, não peques mais. E essa experiência de perdão, essa experiência de ser aceito como, apesar de ser falho, ser aceito, isso me traria liberdade. Isso permitiria que eu não vivesse mais sob o jugo da culpa, sob o jugo do medo, e isso me daria infinitas condições de vidas adiante. Abraçar o Filho de Deus me levaria gradativamente a receber subsídios de Deus no que a Bíblia chama de homem interior. Porque se é verdade que tudo posso naquele que me fortalece, eu começaria a aprender a viver contente em toda qualquer situação. Se eu abraçar o Filho de Deus, eu começo a viver contente em qualquer situação da minha vida. Porque eu posso todas as coisas naquele que está me fortalecendo. Abraçar o Filho de Deus e o seguir me levaria a essa vida íntima com Deus. E isso certamente não tornaria a vida mais fácil. Queria te avisar que ser íntimo de Deus não torna a vida mais fácil. Mas ela faz da gente pessoas mais humanas, pessoas mais maduras, pessoas mais capazes de amar, pessoas mais capazes de escolher as coisas excelentes, pessoas capazes de enfrentar a vida e as dificuldades com dignidade, seja qual for a situação. Abraçar o Filho de Deus e o seguir te leva gradativamente. Isso aqui é uma coisa bem bacana, viu, irmãos? Eu queria falar isso aqui para vocês. Leva você a ser agregado a uma comunidade de gente. Desliga um pouquinho esse papagaio aí, meu bem. Aguenta aí, meus irmãos, está acabando, tá bom? Olha que alívio. Abraçar o Filho de Deus é ser abraçado por uma comunidade de cristãos que te abençoa na dinâmica da mutualidade. O socorro de Deus chega a você pelas mãos dos seus irmãos. São eles que falam as palavras de Deus, que repartem com você o pão e que andam ao seu lado nas suas dificuldades. Quando eu abraço o Filho de Deus,
os outros filhos de Deus me abraçam também. Abraçar o Filho de Deus nos leva a viver gradativamente debaixo do olhar amoroso, poderoso e justo de Deus, que interfere na minha vida segundo a vontade e o critério dele. Abraçar o Filho de Deus me leva a descansar no fato de que, apesar de Deus não ser a causa de tudo que me acontece, eu posso descansar, porque eu sei que nada que me aconteça me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu tenho dias ruins. Você tem dias ruins, não tem? Agora, saber que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida. Nem o presente, nem o futuro. Anjo nenhum. Demônio nenhum. Pobreza nenhuma. Frio, nudez, fome, fartura. Nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Abraçar o Filho de Deus e o seguir nos leva a confiar no que Cristo fez por nós e então receber misericórdia e graça nos momentos em que mais precisamos dela. Ouça isso. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos, abracemo-nos com toda a firmeza a essa fé que professamos. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança possível, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Quando você está abraçado com o Filho de Deus, você sabe que Deus vai receber você não por causa de você, mas por causa do Filho que você abraçou. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E por último, abraçar o Filho de Deus e o seguir nos dá a possibilidade de mudar a nossa vida. Eu, como disse aos irmãos, tenho frequentado a Cristolândia semanalmente. E a primeira coisa que eu falei para eles lá, eu falei assim, olha, pessoal, vamos combinar uma coisa? Vocês não são os coitadinhos e eu sou o sabidão. Tudo bem? Aí eu disse assim, por que você está aqui? Eu acho que vocês têm mais coragem do que eu. Irmãos, pensem comigo. Você tem uma vida... De repente você fala assim, não, para. Vou mudar de vida. Eu quero mudar de vida. Aí você entra numa perua, com mais 5 drogados, todos abstinentes, vai para uma chácara no Parelheiros e fica recluso 48 horas ou 24 horas todos os dias da semana, com mais outros 25 dependentes, só lendo a Bíblia, orando e tentando consertar a tragédia que é você. Se eu dissesse assim para os irmãos aqui, você quer deixar de ser quem você é a partir de amanhã?
Por favor, fique em pé, eu vou internar você numa clínica que vai ficar 24 horas por dia com um espelho na sua cara, dizendo assim, tá vendo aqui, ó? Deus te ama, mas tem que mudar, 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 tem que mudar. Eu não, vou ficar, tá tudo de bem. Tratamento intensivo para deixar de ser quem eu sou? Você tem que ter muita coragem para isso. Essa semana eu expliquei para ele, eu fiz a seguinte pergunta assim, pessoal, quem aqui acha que sexo fora do casamento não é pecado? Uns 10 levantaram a mão. Quem acha que é pecado? Aí o restante levantou. E já começaram a citar a Bíblia e virou uma confusão. E eu, calma, pessoal, calma, calma. Quando eu terminei de explicar, aqueles que tinham levantado a mão baixaram a cabeça. E aí, não deu nem tempo de conversar, porque no final, eu só escutei assim, pastor, eu tive 5 mulheres. Tenho 5 filhos. O que eu faço agora? Pastor, eu já tive centenas de prostitutas. Se com cada uma que eu me deitei eu me casei, o que eu faço agora? Eles têm mais coragem do que nós ou não? Eu cito para você, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Ao escrever sobre esse mistério de Deus transformar o homem, o apóstolo Paulo afirma que somos apresentados a uma nova experiência de vida. É como se aquele homem dissesse assim, Jesus, eu entendi. Beleza. Não quero mais ser que Batista. Eu quero ser outra pessoa. O Paulo está afirmando, meus irmãos, que somos apresentados a uma nova vida para viver uma amizade construtiva com Deus. E que essa nova experiência de vida é, na verdade, uma nova criação. É como nascer de novo. Um novo jeito de viver. Um novo modo de ser gente. A construção de uma nova identidade. Eu não tenho nenhum músico aqui, né? As meninas estão para lá, está todo mundo para lá. Eu queria muito cantar. E queria orar com os irmãos e cantar. Deixa eu ver se tem alguma partitura aqui para a gente cantar. Bom, vamos fazer assim? Não, pode deixar, tudo bem. Não tem problema não. Então, terminando lá. O verso 25 e o verso 24 e 25 dão fim a essa mensagem e a essa história. De fato, Jesus, aliás, verso 24, vendo-o entristecido, Jesus disse, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Ele poderia dizer, e eu estou dizendo em nome dele, como é difícil aos jovens entrar no reino de Deus. As paixões da juventude são muitas. Como é difícil aos medrosos entrar no reino de Deus. Como é difícil aos entrar no reino de Deus. E aí Jesus vai lamentar e dizer, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha
do que um rico entrar no reino de Deus. O que fazer? Lamentavelmente, Jesus está afirmando não ter nada a fazer diante da escolha pessoal de alguém, a não ser aprender com ela. Porque do verso 26 ao verso 31, os discípulos vão dizer assim, então me explica isso aí, Senhor. Quem é que vai se salvar se... E aí eles então aprendem com a história. Mas lamentavelmente, por aquela pessoa não tem o que fazer. Então eu queria convidar você a refletir sobre o seu encontro e a sua caminhada com Cristo. Você ainda almeja a vida eterna? Pensa bem se você almeja mesmo. Pensa bem. Das dificuldades que todos nós temos, qual é a sua? Você tem enfrentado a sua dificuldade de frente? Você tem conseguido manter os seus olhos na realidade do céu? Ou seu coração está ligado apenas nas realidades presentes? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já abraçou o Filho de Deus hoje? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está abraçado ao Filho de Deus? A nossa primeira canção disse assim: te desejo mais do que 1000. O que diz, meus irmãos? Põe um DJ lá, por favor, Anderson. Põe a letra aí. Está sem DJ lá na cabine. A primeira canção que a gente cantou diz assim: te desejo mais do que 1000 bênçãos. O meu desejo é agradar teu coração. Te desejo mais do que o ouro. Te desejo mais do que a própria vida, Senhor. Tirando o balancinho e tal. É isso mesmo? Você tem certeza disso? Sabe qual foi a minha resposta a essas perguntas que Deus me fez? Não sei, Senhor, se eu estou tão apaixonado assim. Não sei. Ainda bem que a gente cantou Vem reinar de novo em mim. Vem reinar de novo em mim. Ainda bem que a gente cantou isso. Vamos orar? Deus nosso Pai, obrigado por se revelar a nós na pessoa de teu Filho Jesus. E esse encontro é o nosso encontro também. E o teu olhar de amor àquele homem é também o teu olhar a nós. E a nossa resposta, Senhor, é enfrentar o nosso dilema. O nosso desejo, Senhor, é te abraçar e te seguir. Nos ajuda, Pai, a vivermos isso.
porque só assim sabemos que vamos conseguir. Como é que vamos conseguir superar aquilo que nos impede de desfrutar da vida do teu reino? Se conosco, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Renova-nos, Senhor Jesus. Já não queremos ser igual. Porque muito do que há dentro de nós necessita ser mudado, Senhor. Faz esta obra em nós. Faz, Senhor Deus, essa obra em nós. Vem reinar de novo em nós, Senhor. É a nossa oração. Em nome de Cristo nós oramos. Amém e amém. Grande abraço, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Semana abençoada. Estamos despedidos nesse domingo.